nós queremos aqui compartilhar um pouco do Salmo de número 13. Salmo de número 13, tá? Abra as vossas Bíblias, tá? Abra as vossas Bíblias no Salmo de número 13, aonde estaremos aqui fazendo uma leitura da palavra do Senhor. Salmo de número 13, versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Queridos, aqui nós temos este tema, esse salmo, Salmo de Davi, ele começa nas regiões mais profundas da tristeza e alça voo às alturas mais excelsas da alegria exultante. Quando olhamos para esta palavra, ela começa com um desânimo crônico. O Salmo de número 13, ela começa com um desânimo crônico e termina com uma confiança inabalável. Aqui ele começa no fosso do desânimo e termina nos picos da montanha do êxtase. Esse salmo, ele vai da desolação ao deleite. Então, muito provavelmente, aqui olhando, analisando e aqui pedindo a direção do Espírito Santo para nos esclarecer esta passagem do Salmo, capítulo 13, nós aprendemos algo interessante. Muito provavelmente, queridos, que nos ouve aqui pelas redes sociais, muito provavelmente o contexto é entre o período aqui da unção de Davi para ser o futuro rei de Israel e a ocupação do trono. Então, entre ali esse meio tempo aí. Então, Davi, todo mundo conhece a história de Davi. Davi, ele foi ungido por Samuel, mas não foi entronizado por ele. E ao ser ungido, Davi, ele foi matriculado na escola do quebrantamento, para não se transformar ali num segundo Saul. Então, muitas das vezes, querido, Deus, ele tem separado antes de você até ter sido concebido, como fala em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Deus, ele tem te escolhido, muitas das vezes, antes de você ter nascido. Deus, ele tem te consagrado e ungido, né? Mas a escola de Deus, para que você venha a assumir a posição para a qual Deus te chamou, há um tempo, há um período, há ali uma
prova, há ali um processo. Então Davi, ele estava na escola de Deus. Presta bem atenção no que eu estou falando aqui. Deus, ele usou o Saul externo para arrancar de Davi o Saul interno, tendo em vista que só um homem quebrantado, segundo o coração de Deus, poderia assumir o trono e governar com justiça. Pastor, governar, todo mundo sabe governar. Agora, governar com justiça, governar com seriedade, governar como a palavra manda governar, aí somente homem segundo o coração de Deus. E nas suas fugas de Saul, houve ocasiões em que Davi confessou, como fala em 1 Samuel, capítulo 20, ali, Davi, ele confessa ali ao Senhor, né? Ele confessa no capítulo 20 de 1 Samuel, abra sua Bíblia, versículo 3, ali Davi fala bem o seguinte: então Davi tornou a jurar e disse: muito bem sabe teu pai que achei graça aos teus olhos. Pelo que disse, não sabia isso Jonatas, para que se não magoe. E na verdade vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. Davi, ele confessou que ele estava a um passo da morte. Davi, ele falou que ele estava praticamente ali sendo procurado. Pessoas queriam a sua morte, queriam o seu fim. Porém, nós vemos aqui que pela graça de Deus, Davi transformou o seu sofrimento em cânticos e ali os deixou para nos encorajar em nossas tribulações. Quando olhamos em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 2 até o 11, ali nós vemos o apóstolo Paulo, né? Ele nos passando que muitas das vezes nós precisamos arrancar a alegria da tristeza, nos alegrarmos muitas das vezes no meio da provação e pela provação. Pastor, as tribulações de Davi, se você prestar bem atenção, as tribulações de Davi não laboraram contra ele, mas a seu favor. Presta bem atenção no que eu vou aqui compartilhar com vocês aqui com a palavra do Senhor. As tribulações que Davi passou, as perseguições que Davi enfrentou, só colaboraram para com ele, uma vez que Deus estava trabalhando em Davi, para depois trabalhar por intermédio dele. Então, queridos, quando Deus quer te usar, quando Deus quer te preparar, primeiro ele trabalha na tua vida, para depois ele trabalhar através da tua vida. Então, as tribulações não vieram para destruí-lo, mas para tonificarem as musculaturas da sua alma. Quando olhamos para o Salmo capítulo 13, aqui nós vemos algo interessante. Davi, ele foi forjado na fornalha da aflição. Ou seja, Deus o provou para aprová-lo. Isso quer dizer, 3 verdades nós temos aqui para que nós possamos entender o que foi a provação de Davi e a aprovação de Deus para com Davi. Vamos lá? Temos aqui então a passagem, né? Os temores que vêm de dentro. Aqui nós estamos falando dos seus sentimentos, capítulo 13, versículo 1 e o versículo 2. Aqui Davi, ele está sendo perseguido pelo seu próprio sogro. O ciúme
doentio de Saul rouba-lhe a sua razão. Estamos falando de um rei que se enciumou do seu servo. Estamos falando de um rei que até o 3º ano aproximadamente, Deus o direcionava. Mas a partir do 3º ano, o orgulho, a soberba subiu ao seu coração e dali agora ele começa a querer usar Deus e não deixar Deus lhe usar. Então aqui nós vemos que Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus, porque ele era obediente a Deus, obediente, temente a Deus. Não importava se o rebanho estava grande ou se o rebanho do pai era pequeno, ele zelava pelo rebanho do seu pai. E no mundo aqui estreito do egoísmo do reinado de Saul, não havia espaço ali para Davi. Não havia ali ali não havia espaço para Davi. Por quê? Porque o Saul hoje, ele está olhando para Davi, já não mais com o olhar de sadio, mas com um olhar tóxico, um olhar de ciúme, um olhar de inveja. E quando nós vemos o mundo estreito do egoísmo de Saul, não havia espaço para Davi, e esse tem de fugir do sogro por cidades e vilas, desertos e cavernas. Davi precisou fugir. Aquele que deveria proteger agora está querendo o matar. Então Davi, ele está cansado de fugir. Davi, ele está cansado de se esconder. Davi, ele está cansado de ser humilhado e não ver uma luz no fim do túnel. Pastor, quero aqui fazer o entre parênteses para você que está me ouvindo aí do outro lado da tela. Quantas vezes você pode estar passando por esta mesma situação? Você pode estar sendo perseguido no seu trabalho. Você pode estar sendo perseguido na sua empresa. Você pode estar sendo perseguido, talvez até dentro da sua família. Tem pessoas que não gostam de você. Por quê? Porque você decidiu quebrar o ciclo, entendeu? Que ciclo é esse, pastor? O ciclo da mentira, o ciclo da máscara, o ciclo da hipocrisia. Você decidiu viver a verdade. E muitas das vezes a verdade, ela acaba, dando desconforto para quem vive uma vida de mentira, uma vida de fachada, uma vida obscura e muitas das vezes leviana. Então, quem sabe você pode estar passando por essa perseguição, passando por esta luta, esta prova, e você está pensando aonde, para onde, e como eu vou sair dessa situação. Mas eu quero dizer para você, Davi, ele parecia que não via a luz no fim do túnel, parecia que não tinha saída. E quantas pessoas, meus queridos ouvintes, quantas pessoas no momento desse acabam se precipitando, no momento desse acabam tomando decisões erradas, decisões levadas pela emoção, decisões levadas pelo seu coração, e acaba muitas das vezes saindo da rota, saindo do caminho, saindo da direção e saindo da vontade de Deus. Pastor, então o que é que Davi fez? Davi aqui, ele fala para Deus: até quando, Senhor? Até quando? Quando te esquecerá de mim? Engraçado que Davi pensava que Deus tinha se esquecido dele. Davi aqui está cansado de fugir. E esse salmo, ele é uma expressão do seu lamento. Uma voz altissonante de sua dor ali. Esse Salmo capítulo 13 é um recado ao céu.
Um grito de socorro, como nós vimos no capítulo 12, no estudo passado. Entendeu? Um recado ao céu de sua profunda tristeza. Quantas vezes, quem sabe, você tem gritado, tem clamado, tem dito, quem sabe ninguém, nem teu esposo, nem tua esposa, nem teu pai, nem tua mãe, nem teus filhos, muitas das vezes sabem dos teus clamores lá no oculto, lá no escondido, dizendo: Senhor, até quando que eu vou sofrer? Até quando que eu vou sofrer com ali a embriaguez do meu marido, que chega muitas das vezes em casa e é violento? Até quando, Senhor, que eu vou ter que conviver com uma pessoa que ganha o salário hoje e não chega esse salário em casa para trazer o alimento e o pão de cada dia para a família, mas deixa tudo lá na jogatina, deixa tudo lá na mesa do bar, deixa tudo lá na prostituição? Até quando, Senhor? Até quando que eu serei perseguido? Aí nós vemos que muitas das vezes o salmista aqui, Davi, ele pensava: Deus tem me esquecido. Mas aqui nós vemos que este salmo, ele expressa a noite escura da alma. 4 queixas aqui nós vemos, são despejadas aqui por Davi. Como nós vemos, a primeira queixa é Davi falando aqui no capítulo 13, versículo 1. Até quando, Deus? Davi sente que Deus se esqueceu dele. Até quando, Senhor? Esquecerás de mim para sempre? Quem sabe Davi aqui, no seu sentimento turbulento da sua alma, Davi tem a sensação de que Deus não se lembra mais dele. Quem sabe você que está me ouvindo aí do outro lado, você deve estar pensando, né? Pra mim acabou. Eu já fiz tanta coisa errada. Eu já cometi tantos erros. Ah, pastor, a sociedade já me desprezou. Aqui a justiça já não dá mais crédito. Eu não tenho mais nenhuma reputação. Eu não tenho mais nenhuma moral. E você pensa que Deus te abandonou? E você pensa que Deus te esqueceu? Davi, ele tem a sensação de que Deus não se lembra mais dele. Aqui a duração da provação que começou a cansar Davi. A duração da provação que começou a cansar a Davi. Aí eu pergunto: quanto tempo você está sofrendo? Quanto tempo você está sofrendo no leito de enfermidade? Pergunto para você. Quanto tempo você está passando por essa prova? Quanto tempo você está aí andando praticamente com o freio de mão puxado financeiramente? Aqui nós vemos a expressão até quando, falada por Davi. Ela ocorre 4 vezes em 2 breves versículos. 4 vezes. Porém, nós devemos lembrar de que Deus não apenas cria a profundidade das nossas provações, mas Ele também cria a sua duração. Então, o Deus que permite muitas das vezes a prova, a gravidade da prova, Ele também sabe até quando vai essa prova. E essas 4 repetições aqui neste capítulo, da expressão até quando, que nós vemos na palavra do Senhor, porém esse sentimento é enganoso, porque Deus não tem amnésia. Deus não tem esquecimento. Esse problema de esquecer é do ser humano. O ser humano esquece de obedecer a Deus, esquece de temer a Deus, esquece de valorizar as coisas de Deus. O ser humano só se lembra de Deus quando o negócio está saindo do controle. Mas aqui Davi pensa, Davi, quem sabe, até pensou que Deus
Se esqueceu do que estava acontecendo com Davi, da perseguição que estava acontecendo com Davi. E como a própria palavra afirma, mesmo que uma mãe venha a esquecer do filho que amamenta, a Bíblia diz, Deus jamais se esquece de seus filhos. Aqui nós vemos que o céu ele pode estar repleto de nuvens. O céu pode estar repleto de tempestades que esconde o brilho do sol. Mas o sol continua brilhando do outro lado das nuvens. Entendeu, queridos? A onda pode levantar de uma certa altura que você não consiga ver Jesus do outro lado da onda. Mas Jesus continua ali, perto de você. Ele está te acompanhando, ele está te observando, ele tem você ali na mira dos seus olhos. Porém, você muitas das vezes pensa que ele te abandonou, que ele se esqueceu. Olha só, Davi ele sente que Deus não se importa com ele. Quando nós lemos o capítulo 13, versículo 1, a parte B, aqui nós vemos, olha aqui, até quando esconderás de mim o seu rosto? Até quando, e outra tradução bíblica diz, até quando ocultarás de mim o rosto? Davi, pela prova que ele está passando, compartilhe esse vídeo aí, meus queridos. Quem sabe alguém está passando por isso e precisa ouvir essa palavra. Ainda há socorro, ainda há um livramento, ainda há restauração, ainda há uma oportunidade para alguém que esteja dizendo, o Senhor se esqueceu de mim. Mas eu quero dizer através dessa palavra, que Davi pensava, mas aqui Davi ele tem a sensação de que Deus o abandonou e ocultou o rosto dele. Meus queridos, pior do que enfrentar ali a carranca do inimigo, é você não poder contemplar a face de Deus. Pior do que você enfrentar o teu inimigo perseguindo você, é você sentir-se abandonado por Deus. Oh, até Jesus, lá no jardim, lá na cruz e no Jardim das Oliveiras, ele clamou dizendo, Senhor, por que me desamparaste? Por quê? Porque Deus também virou o rosto por causa do pecado. Agora nós vemos algo interessante. Davi aqui, ele está se sentindo como que se ele não tivesse mais a face do Senhor sobre a vida dele, por causa ali da duração e do peso daquela perseguição. Davi sentia ele sentia que está só. E seu único cálice ali é a tristeza. Quando Davi fala no capítulo 13, versículo 2, até quando estarei relutando? Estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia. Você acorda de manhã, e quando você vai ver, as coisas não melhoraram, as coisas estão piorando. Se acorda no outro dia, você vai deitar pensando, amanhã vai ser diferente, amanhã vai ser diferente. Aí você vai deitar, mas não consegue dormir. Você passa a noite inteira ali, mas não consegue achar uma solução para o problema, que no outro dia continua se perpetuando. E você pensa, até quando eu vou ter que conviver? A minha alma vai ter que conviver, relutando dentro de mim, com a tristeza no coração de cada dia. Então Davi se sente sozinho, curtindo ali a sua tristeza dia após dia. E Deus parece ali indiferente, Deus parece distante,
parece ter virado o rosto para ele no abandono definitivo. Queridos, quando nós olhamos para esta passagem, só lhe resta ali, olhando para esta leitura, só lhe resta lutar com as próprias forças, só lhe resta beber todo o dia o cálice amargo da sua própria tristeza. E quantos hoje, eu quero dizer aqui para vocês, quantos hoje já têm se conformado com a situação que está vivendo? Quantos hoje já têm se conformado com a angústia, com a prova que está vivendo? Já tem dito no seu coração: eu nasci para sofrer, eu nasci para, é destino eu sofrer, eu ter esse tipo de sofrimento, a minha família passar por isso, é destino. Não, Senhor, queridos. Esse longo período de espera foram preenchidos com planos de autolibertação. Sempre novos planos precisavam ser projetados a cada noite, porque a noite era o tempo para os planos de fuga. Noite eram os tempos para os planos de livramento. E durante o dia esses planos eram colocados em ação. Então Davi já estava cansado de lutar com suas próprias forças. À noite ele se escondia, mas durante o dia ele tinha que viver fugindo. À noite, ele pensava: agora o que é que eu vou fazer amanhã? Para onde eu vou correr? Qual caverna eu vou me esconder? Qual lugar eu terei que ir? E durante o dia, teria que colocar em ação, porque não dava para ficar. Se ficasse ali, naquele lugar, durante o dia ele poderia ser achado. Então Davi, ele sente que o inimigo não lhe dá trégua. Não, meus queridos. Em Mateus capítulo 4, nós vemos Satanás ali tentando Jesus ali no deserto, né? E ele vinha uma vez e depois ele não conseguia. Aí vinha outra vez e não conseguia. Vinha outra vez e não conseguia. E depois da quarta vez, nós vemos ali que ele se ausentou por algum tempo. Mas Satanás continuou fazendo as suas investidas para tentar tirar Jesus da cruz, para tentar fazer de Jesus um sacrifício nulo, um sacrifício que não fosse aceito diante de Deus. O inimigo, ele não lhe dá trégua. Então no capítulo 13, versículo 2, a parte B, ali nós vemos o salmista dizendo: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando? Engraçado, queridos, que aqui nesse salmo, enquanto Davi mergulha nos seus queixumes de lamentos, o inimigo não lhe dá trégua. E quanto mais ele viaja para as profundezas da sua tristeza, mais o inimigo faz uma caminhada rumo ao topo da sua opressão. Se lembra lá em Êxodo, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles chegaram ali ao pé do Mar Vermelho, e quando nós vemos ali, o povo parou e começou a se queixar, o povo parou e começou a lamentar, o povo parou e começou a murmurar, começou a questionar Moisés: Moisés, e agora? Trouxe nós aqui à beira deste mar, para quê? Para morrer aqui? Por que não nos deixou morrer no Egito? Olha só, lá atrás está vindo
exército de Faraó nos perseguindo, e nós estamos aqui, e Moisés agora vai perguntar para Deus, e Deus fala para Moisés: Moisés, eu não mandei vocês parar, diga ao povo que marche, Moisés. Eu não quero ouvir lamento, eu não quero ouvir queixume, eu não quero ouvir ali lamentações, não. Eu quero ver vocês marchando. Enquanto vocês estão marchando, vocês não estão se aproximando do inimigo, mas quando vocês param para reclamar, para se queixar, para murmurar, né, o inimigo vai se aproximando. Por quê? Porque o inimigo não para. O inimigo de nossas almas, ele não dá trégua. Quem sabe você parou, e quanto mais tempo você ficar aí nessa situação se lamentando, o inimigo vai se aproveitando da tua fraqueza. O inimigo vai se fortalecendo, se assenhorando sobre a tua vida, e você vai dando espaço para ele dominar, para ele tirar ali o mais precioso da tua vida e do teu coração, que é a paz. Então marche. Pastor, mas está difícil. Marche. Pastor, mas não é fácil. Marche. O Senhor mandou o povo de Israel marchar, e quando o povo de Israel rompeu marcha, a Bíblia diz que o mar vermelho se abriu. Ei, irmão, você não ouviu direito. Quando o povo rompeu marcha, parou de reclamar, a Bíblia fala que o mar vermelho se abriu, as águas se abriram, e o povo continuou marchando, atravessando aquele mar. Pastor, aquele mar que o povo, enquanto estava reclamando, olhava para ele, parecia que era um instrumento de morte, um instrumento para a morte. Mas quando o povo parou de reclamar, quando o povo parou de se queixar e começou a marchar, aquele instrumento de morte se tornou instrumento de livramento. O mar se abriu para o povo de Israel, mas o mar fechou para o exército do Egito. O mar se abriu para o povo de Israel ser salvo, mas o mar fechou para o exército do Egito ser morto. Eu pergunto para você, qual é a tua visão para a tua situação, para a tua circunstância nos dias que você está enfrentando? Quem sabe você está olhando para a prova que você está passando neste momento, dizendo: isso vai acabar com a minha reputação, isso vai acabar com a minha vida, isso vai acabar com a minha família. Eu quero dizer que quem sabe não vai acabar não. Quem sabe está te levantando, mas primeiro está te moendo. Está te levantando, mas primeiro está trabalhando. Está te levantando, mas primeiro está processando a tua vida, tirando tudo aquilo, o teu eu, o teu ego, o teu orgulho, para te fazer um vaso de ouro para a presença do Senhor. Aleluia! Queridos, nós vemos o perigo, os perigos que vêm de fora. Nós temos os perigos que vêm de dentro, que falamos aqui, mas aqui nós vemos também, no capítulo 13, versículo 3 e 4, nós vemos os perigos que vêm de fora. Que perigos são esses, pastor? Seus adversários. Seus adversários. Versículo 3 e 4 diz o seguinte: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Então nós temos os inimigos de dentro, que é nosso desânimo, né? Que é a tristeza. Mas nós temos o inimigo do lado de fora, que são os nossos adversários. Davi, ele sai da caverna ali da sua tristeza para entrar agora na brecha da oração, abandonando
os andrajos da autopiedade para se trajar com a armadura do guerreiro espiritual. E compreendendo que de joelhos é mais forte do que um exército de pé. Aqui nós encontramos Davi de joelho, o lugar da vitória. Pois o santo que avança de joelho, esse jamais recua. Mas, pastor, vivemos uma época hoje em que ninguém mais quer dobrar o joelho para orar. Ninguém mais quer. As pessoas querem cantar, mas não querem orar. As pessoas querem pregar, mas não querem orar. As pessoas querem evangelizar, mas não querem orar. As pessoas até estão ousando expulsar ou tentar expulsar demoniados ali, demônios, né? Mas não querem orar. Então nós vemos hoje uma frieza espiritual. Mas Davi, quando estava nesta prova, ele não se levantou com armas carnais. Ele não se levantou com armas ali, física. Não, ele se jogou de joelho. Ele se jogou aos pés do Senhor ali. E nós vemos que ao se jogar de joelho aos pés do Senhor, ele se levanta invencível. Porque quem luta pelos seus filhos que estão em oração é o próprio general de guerra, o Senhor dos Exércitos. E aqui no capítulo 13, no versículo 3, a parte A, nós vemos que orar é buscar socorro no Deus da aliança. Davi, ele fala: atenta para mim, Senhor. Responde-me, Senhor, Deus meu. E aqui eu quero fazer um entre parênteses, uma observação para você que está me ouvindo aí. Compartilhe essa live. Compartilhe em todas as redes sociais. Seja bênção no reino de Deus, levando a palavra, nos ajudando a levar a palavra. Não fique com essa palavra só para você, entendeu? Mas compartilhe essa palavra para mais alguém. Se você tem um coração missionário, então faça a obra já direcionando essa palavra, porque muitas vidas podem estar nessa mesma situação. E Deus quer te usar para enviar essa mensagem de motivação, essa mensagem de socorro. Então você pode fazer a sua parte também. Mas eu quero fazer uma observação aqui. Quem sabe você pode estar falando que nem Davi, né? Ou talvez não. Quem sabe você está buscando socorro hoje? Aonde, pastor? Você não buscou socorro em Deus. Você não pediu direção para Deus. E agora? Agora você está buscando socorro no advogado? Agora você está buscando socorro aonde, pastor? Na justiça. Mas antes você não pediu direção para Deus. Você tomou posições. Entendeu? Você tomou posições. E essas posições sem a direção de Deus deu errado. Deu errado. Agora nós vemos que o salmista, ele busca socorro em Deus. Ele fala: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Então, se outrora Davi sentia que Deus havia ocultado o rosto dele, como nós vemos aqui no versículo 1 e 2, agora de joelho, agora em oração, ele pede para Deus atentar para ele. Se antes tinha sentimento de que Deus havia se esquecido dele, demorando a socorrê-lo,
Agora, em oração, ele pede a Deus para responder-lhe. Se antes ele tinha o sentimento de que ali ele estava sozinho para remoer a sua tristeza, seus lamentos, seus murmúrios, agora ele recorre a Deus, o Deus da aliança, entendeu? O seu Deus. O Deus de Israel, o Criador, o Provedor, o grande El Shaddai, pastor, o Deus Santo, o Deus poderoso, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma. Pastor, aqui nós vemos que por maior que seja a pressão do inimigo, a aliança com Deus permanece. Davi, ele muda sua perspectiva agora. Davi, ele muda sua forma de pensar agora. E agora ele passa a olhar para Deus e as circunstâncias com outros olhos. Agora ele olha para Deus e vê que Deus não o tinha abandonado. Agora ele olha para Deus e se lembra que a aliança com Deus ainda estava de pé. Agora ele olha para as circunstâncias e vê que essas circunstâncias não é nada diante do Deus que Davi servia, diante do Deus que Davi ali o temia. Então agora, mas tudo por causa do que, pastor? Tudo por causa da oração. Aqui nós vemos que orar é pedir discernimento para olhar para a vida com os olhos de Deus. No capítulo 13, versículo 3, a parte B, ali diz: alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Meu Deus. Aquele que se capitula a autoridade e passa a queixar-se de Deus, começa a ver a vida com as lentes escuras. As lentes escuras do pessimismo, as lentes escuras da incredulidade. Olha para um problema e já se dá por vencido. Olha para uma circunstância e já se dá por vencido. Mas Davi agora, ele quer luz a seus olhos. Pastor, precisa do colírio espiritual para ver, como fala em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, aonde ali o evangelista João, ele fala ali: aconselho-te, da parte de Deus ali uma carta para uma das igrejas, aconselho-te que de mim compres colírio para que vejas, colírio para os teus olhos para que vejas. Pastor, não pode mais viver num torpor espiritual. Não dá mais para viver no sono letárgico da morte. Quantas pessoas hoje, qualquer problema já se dá por vencido, qualquer luta já entrega tudo, já acaba desanimando, já acaba voltando, já acaba se desprezando as promessas, já acaba abandonando muitas das vezes aquilo que Deus o tem confiado. Eu quero dizer para você que Deus venha te dar um colírio para os teus olhos, que Deus venha a abrir os teus olhos, como o salmista falou aqui, que Deus venha alumiar a tua visão, para que você enxergue não só o problema, mas que você enxergue além do problema, que você possa ver da vida de um endrogado, não uma escória da sociedade, mas que você possa ver com os olhos da fé aquela pessoa já transformada, aquela pessoa já restaurada. Quando você olha uma família destruída, você não olha com os olhos ali, os olhos carnais, dizendo: pronto, este mereceu. Mas você pode olhar com os olhos espirituais e dizer: não, o Senhor tem vitória para esta casa, o Senhor tem restauração para esta casa. Quando você vê uma pessoa ali no leito de enfermidade, com uma doença incurável, ali um diagnóstico dado pelos médicos, desenganado, a medicina não tem mais como alcançar ali
você pode dizer e olhar com os olhos da fé, dizendo: ainda Deus pode operar milagre, Deus pode restaurar vidas, Deus pode levantar até da sepultura, Deus pode tirar, porque tirou Lázaro. Oh, aleluia! Então, que tipo de olho você está olhando para a tua circunstância? Que tipo de visão você está tendo nesses dias em que estamos vivendo, nesse mundo podre de pecado? Como é que você está vendo? Como é que você está vendo a situação política? Como é que você está vendo a situação da ideologia de gênero? Como é que você está vendo a situação moral da sociedade? Você, quem sabe, está olhando com os olhos carnais e dizendo: não tem mais recuperação, não tem mais como ter segurança, não tem mais como esse povo ter moral, não tem mais como esse povo ter respeito, não tem mais como essas autoridades ser ali honesta. Eu quero dizer para você: tem sim. Se você orar e pedir para Deus, você vai ver milagres ainda. Você vai ver milagres ainda. Mas para você ver milagres, primeiro Deus tem que alumiar os teus olhos. Deus tem que abrir os teus olhos espirituais. Deus tem que tirar a escama que está nos teus olhos. A escama que só faz você enxergar para baixo. Só faz você enxergar os problemas dessa terra, mas não consegue fazer você olhar para cima. Não consegue fazer você olhar para Deus e para a sua palavra. Ele quer olhar para a vida com os olhos de Deus. O salmista pede para Deus. Ele quer olhar para a vida, mas não com o olhar que ele tem, o olhar carnal. Que se for olhar com o olhar carnal, ele está perdido. Imagina um homem fugindo de um rei. O rei está com toda a máquina pública, o rei está com todo o exército. E o Davi não tem nada. Entendeu? Mas ele pede para Deus: Deus, alumia os meus olhos, porque eu quero olhar essa situação como a tua visão. Eu quero olhar essa circunstância que eu estou passando com a tua visão, Deus. Eu quero saber qual é o propósito. Eu quero saber qual é a intenção, Deus. Eu quero compreender as coisas da perspectiva de Deus. Então aqui nós vemos que essa mudança acentuada aqui em Davi, ocorreu quando ele decidiu colocar tudo diante de Deus em oração. A nossa petição, meus queridos, petição fervorosa, é o óleo mais eficaz para reduzir o atrito da opressão diária do desânimo. Então, tá desanimado? Ore. Tá angustiado? Ore. Entendeu? Precisa desabafar? Ore. Tem alguém que vai te ouvir, o Senhor. Quando olhamos o versículo 4, nós vemos que orar é manter-se vigilante contra as investidas do inimigo. Versículo 4 diz: para que o meu inimigo não diga. O que a Bíblia fala? Para que o meu inimigo não diga: prevaleci. Para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele. E não se regozijem, não se alegrem. Olha só que interessante. Não regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Aqui há algo interessante quando nós olhamos para esta passagem. Aqui, nós vivemos cercados de inimigos. O terreno, ele está minado e o mundo é mau. Os perigos são muitos. Os inimigos de nossa alma, os inimigos de nossas vidas, eles são cruéis. Por isso, neste campo de batalha,
Nós precisamos orar. Mas não basta só orar, nós precisamos vigiar. Entendeu? Porque o inimigo nos espreita e procura uma brecha em nossa armadura. Por isso precisamos ficar atentos às astutas ciladas dele. Mas como, pastor? Pela oração. Nós vemos que pela oração Davi, em vez de ver o inimigo prevalecendo, ele vê Deus agindo em seu favor. E assim, ora para que os seus adversários não tenham a oportunidade de se alegrar na sua queda e destruição. Porque é o que mais o inimigo quer, é se alegrar no teu tropeço, é se alegrar no teu vacilo, é se alegrar no teu erro. Mas Davi, ele ora aqui, ele pede para Deus aqui, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Versículo 5 e o versículo 6, aqui nós lemos o seguinte: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, portanto, me tem feito muito bem. Olha só que interessante. Aqui nós vemos a confiança que vem do alto, através da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Entendeu? Aqui as circunstâncias, nós vemos que não havia mudado. As circunstâncias continuaram na vida de Davi, mas Davi mudou. Davi mudou. Circunstâncias não mudam. Sempre vai haver perseguição, sempre vai haver inveja, sempre vai haver ali pessoas querendo te destruir, te fazer tropeçar. Sim, isso não vai mudar. Nós vivemos num mundo corrompido pelo pecado. Não vai mudar. Jesus falou: no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. Então muda. Então Davi mudou. Davi mudou a forma de olhar. Davi mudou a forma de interpretar. Davi mudou a forma de buscar socorro. Os inimigos ainda estavam apertando Davi, mas seus olhos já não estavam mais postos nos perigos, e sim estava em Deus. Meu Deus, em contraste com as suas queixas, aqui nós vemos, e os seus medos prévios, como nós olhamos no versículo 1 e o versículo 2, agora nós vemos Davi demonstrando uma diferença encantadora ao dizer: confio na tua graça. Isso quer dizer o quê, pastor? Regozijei-se ali o meu coração, regozije-se no meu coração, cantarei ao Senhor. Queridos, eu sempre digo, cantar na hora da vitória é fácil. Eu quero ver você abrir a tua boca para adorar o Senhor, para cantar na hora que você está sendo provado, na hora que o inimigo está te procurando, na hora que o inimigo quer te matar, na hora que o inimigo quer, muitas das vezes, te manchar. Eu quero ver você abrir a tua boca e continuar adorando. Você só vai adorar a hora que você tiver os olhos de Deus, a hora que você tiver a visão de Deus. Aí você vai ver: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor. Caso contrário, não. O mesmo aconteceu com Jó. Lá no capítulo 42, vocês podem olhar aí na sua Bíblia. Capítulo 42, versículo 1 até o 10. Entendeu? Ali, que antes de ter a sua sorte restaurada por Deus, ele teve sua visão espiritual restaurada por Deus. Entendeu? Antes ele olhava e as próprias pessoas, amigos que estavam ali, tentando ali, falar ali, questionar, ou talvez ali opinar, ele chamava: vocês são todos mentirosos, médicos mentirosos, vocês são... Mas depois nós vemos que, depois que Deus falou com ele, depois que,
Ele mudou a sua forma de ver. Agora nós vemos o cativeiro dele mudar. Quando ele orava pelos seus inimigos. Quando ele intercedeu pelos seus inimigos. E aqui nós podemos destacar alguns pontos importantes. Primeiro, o salmista ele fala aqui a respeito da fé. A fé confia sem vacilar na graça de Deus. Então, quando o salmista diz ali no versículo 5, a parte A, no tocante a mim, porque isso é individual, no tocante a mim, confio na tua graça. A fé é algo individual. Você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Entendeu? A expressão do tocante a mim aqui, meus queridos, do versículo 5, ela indica uma transição do medo para a fé. Né? Uma transição do questionamento para a convicção das promessas de Deus. Né? Tem tanta gente hoje que questiona, né? Ah, mas Deus prometeu. Ah, mas Deus falou. Mas por que está acontecendo isso? Ah, mas eu não entendo Deus. Ah, mas eu não sei por que Deus permitiu fazer isso. Por que Deus permitiu fazer aquilo? Eu quero chamar a atenção de você. Enquanto você ficar se lamentando, enquanto você ficar reclamando, você não vai colocar a tua fé em ação. Agora você deixar de reclamar e começar a quebrantar o teu coração e ter convicção que as promessas de Deus, elas estão de pé, você vai ter vitória. Não vivemos pelo que vemos e nem pelo que sentimos, mas nós vivemos pela fé. Não vivemos de explicações, mas nós vivemos de promessas. E mesmo que haja muitos inimigos contra nós, mais são os que estão conosco do que estão com eles. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16 e 17. O profeta fala para o moço, Deus, porque o moço estava preocupado ali com os carros de guerra, né? Os carros de guerra dos inimigos que tinha cercado ali, né? E o profeta fala para o moço, Deus, abre os olhos do moço para que ele veja e contemple. Quem sabe você não consegue contemplar, né? Você não consegue contemplar o exército que está à nossa disposição. Você não consegue contemplar. Pedro, quando Jesus estava para ser preso, Pedro não conseguia olhar com os olhos da fé. Ele não conseguia enxergar. E ele foi tentar defender ali Jesus com a sua espada. E ali acabou cortando ali a orelha, né, do Malco, né? Mas depois Jesus fala para ele, Pedro, guarda a tua espada, porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos para me defender. Mas quando a visão, ela está distorcida, você não enxerga a vitória aonde tem prova. Você não enxerga a cura aonde está a enfermidade. Você não enxerga a libertação aonde está o vício. Você não enxerga restauração aonde está a separação. Você não enxerga nada. Você só enxerga as coisas dessa terra. Você não consegue nem enxergar o céu, porque o céu só se enxerga pela fé. A fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê. Então, em outras palavras, a graça de Deus é melhor do que a vida, e ela nos basta. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo para Deus, questionando Deus, dizendo, Deus, tem um problema e tá tudo dando certo, Deus.
Ah, tudo dando certo, meu ministério tá uma benção, Deus, mas tem um probleminha, Deus. E esse probleminha, muitas das vezes, tem me atrapalhado na caminhada. Tem sido, muitas das vezes, uma pedra de tropeço na minha caminhada. Tem sido, muitas das vezes, uma dificuldade na minha caminhada. Mas Deus, tira esse espinho da carne, Deus. Tira esse espinho da minha carne. E Deus fala, Paulo, eu não vou tirar esse espinho, porque esse espinho é para que tu não se ensoberbeça. Então, quantas vezes a gente pede, Deus, muda essa situação. Deus, me cura. Deus, eu quero ser mais próspero. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas Deus sabe que muitas das vezes, se Ele tirar essa dificuldade da tua vida, você abandona Ele. Agora, com o espinho na carne, você está sempre aos pés dele, clamando. Mas se Ele tirar esse espinho, Ele sabe que você vai abandonar Ele. Quantas pessoas hoje buscavam a Deus, oravam, clamavam, mas depois que eles conquistaram aquilo que Deus o deu, que Deus dá, se pedir, Ele dá, as pessoas abandonaram e não voltaram mais, nem para ser grato e nem para adorar. Vivemos uma terra hoje, vivemos numa terra de ingratidão. Então aqui nós vemos que o apóstolo Paulo pediu, Deus, tira esse espinho. E Deus fala, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, Paulo. Então é melhor a graça de Deus em nossa vida do que qualquer outra coisa dessa vida. O dinheiro, o poder, não vai trazer o que a graça traz. Entendeu? O status não vai fazer o que a graça faz. O que perdoa pecado é através da graça. E a Bíblia diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é graça? Graça é charisma, favor não merecido. Ninguém merecia isso. Eu e você não merecia. Eu e você mereceria estar hoje na cruz. Porque pecamos. Mas Ele se entregou para morrer em nosso lugar. Para nos dar uma segunda chance. Para que nós fosse alcançado pelo perdão. Então, esse sangue derramado na cruz do Calvário, ele ainda está alcançando vidas hoje através dessa live, através aqui dessas redes sociais. A graça, a porta da graça ainda está aberta para a tua vida, querido. Você está ouvindo esta palavra, você já não é mais inocente. Você ouviu que a palavra, ela ainda está te chamando para o arrependimento. Se você desprezar, você não vai ser tido por inocente naquele dia. A oportunidade foi aberta para você. Então escolha ser alcançado pela graça. Escolha ser alcançado pelo amor de Deus. Escolha ser alcançado pelo sangue do Cordeiro que purifica de todo o pecado. Escolha ser abraçado por Cristo neste momento. Capítulo 13 de Salmo, versículo 5, a parte B. Ali nós vemos a fé. Ela se alegra na salvação apesar das lutas. Quando o salmista fala, regozija-se o meu coração na tua salvação. Quantas vezes nosso coração é assaltado pela tristeza, a ponto de perdermos a alegria da salvação? Quantas vezes? Mesmo que os inimigos nos atacam com fúria perspicaz, nada nem ninguém pode arrancar de nós
A salvação, a oferta da graça. E nessa salvação nós devemos exultar com alegria indizível e cheia de glória, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Pastor, mas eles vão procurar, eles vão matar. Não tem problema. Quem mata um cristão, a Bíblia diz que faz um favor a Deus. Entendeu? Então pode perseguir. Tem países aí afora que estão enterrando vivos cristãos, que estão entrando nas igrejas, que estão perseguindo, estão matando só porque são cristãos, só porque servem a um Deus vivo. Pois é. Mas perca a vida e não perca a salvação. Perca a vida nessa terra por causa de Deus, mas não perca o céu. Não perca a vida eterna. Aqui nós vemos que a fé, ela celebra, exultante, ao rememorar os feitos de Deus. Versículo 6. Cantarei ao Senhor, portanto me tem feito muito bem. Davi, ele começa esse salmo cheio de tristeza. Versículo 1, versículo 2, você pode ver. Mas ele termina cantando. Davi, ele inicia-o afirmando que Deus o havia esquecido dele, mas ele termina esse salmo dando testemunho de que Deus lhe havia feito muito bem. Querido, eu não sei como você começou o dia hoje, ou está começando. Eu só quero dizer que você vai terminar, quem sabe aqui agora, quando terminar essa live, Deus já vai estar operando milagre aí na tua casa, aí na tua vida. Você entrou nesta live, quem sabe você entrou ali revoltado, você entrou ali para dizer, Deus não existe, Deus, mas você vai terminar essa live dizendo, o Senhor, Ele reina. Davi, ele compreende que até as tribulações pelas quais ele estava passando fazia parte do tratamento de Deus em sua vida. Lá em Romanos capítulo 5, olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 5, versículo 3 até o 5 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança nos não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Receba o amor de Deus aí. Receba o amor de Deus aí. Não sei qual é a situação que tu está passando, mas receba o amor de Deus aí. Entendeu? Mais tarde nós vemos aqui o próprio salmista falando, lá no Salmo 119, versículo 71. Ele diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Salmista, ele fala: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Tá difícil? Busca Deus. Tá difícil? Busca socorro. Tá difícil? Busque socorro. Eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero que você, depois desta oração que nós estaremos fazendo aqui, através do Espírito Santo, que estará aí, entrando no teu lar, entrando na tua vida, no teu coração, a partir de agora, você ouviu a palavra, agora nós estaremos orando, a igreja está orando, nós temos uma igreja unida e intercedendo pela tua vida. Você aí, é você mesmo que está aí do outro lado. Você que está me olhando aí agora. Você, a igreja estará orando por você neste momento. E
a partir desta oração, você vai deixar de chorar, você vai deixar de reclamar, você vai deixar de lamentar, e você vai fazer que nem o salmista fez aqui no versículo 6. Você vai começar a cantar o hino da vitória, você vai começar a cantar o hino, cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito bem. Então você vai adorar. Eu quero fazer um convite neste momento. Você que ainda não tem Jesus como seu Salvador, não entregou a sua vida para Cristo ainda. Quem sabe você está ouvindo pela primeira vez essa palavra salvação, né? Eu quero dizer que se sem Jesus, se com Jesus é difícil, sem Jesus, meu amigo, você não tem nem para onde correr. Mas com Jesus, o fardo é leve. Com Jesus, você não está perdido, você tem direção. Com Jesus, você tem ali alvo a chegar. Com Jesus, as batalhas são vencidas. Então eu convido você que deseja esse Jesus na tua vida, o Jesus que venceu a morte, o Jesus que se entregou para nos libertar, para nos perdoar, eu convido você. Levanta a tua mão aí aonde você está, nós estaremos orando por você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, não sei o que aconteceu, não sei o que fizeram com você, mas eu convido você a voltar para os braços do Senhor, porque o mundo é mau, as pessoas, elas são falhas, mas o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia e amor, e é para Ele que eu estou pedindo para você voltar. Volta, filho pródigo, volta que o Senhor está te esperando, volta. A Bíblia diz, lembra de onde você caiu. A Bíblia não fala lembra aonde você caiu, mas a Bíblia diz lembra de onde você caiu. Então volta ao lugar aonde Deus tenha te colocado. Você que está num leito de enfermidade, você que está desenganado pelos médicos, nós queremos orar. Deus vai operar milagre na tua vida. Se você crê, tenha fé, Deus vai reverter essa situação. Aquilo que os médicos não dão conta, porque a ciência é limitada, mas o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. E se você crê, meu querido, milagres extraordinários pode acontecer na tua vida, na tua família, na tua casa. Entendeu? Você que está desempregado, né? Deus vai abrir as portas de emprego para você. Deus vai te dar o melhor dessa terra, mas você precisa escolher Ele. Você precisa entregar a sua vida para Ele. Nós vamos orar. Pai querido, Pai eterno, na tua presença, Deus, nos colocamos, Pai, neste momento. Já ouvimos a tua palavra. Já ouvimos aqui, Senhor, aprendendo com esse Salmo de número 13, Pai. Aprendendo através de Davi, Senhor. Mas ali, Senhor, Tu tens se mostrado presente, embora muitas das vezes o homem tenha pensado diferente. Pai querido, vai ao encontro dessas vidas que estão neste momento nos assistindo. Vai ao encontro, Senhor, dessa família. Vai ao encontro desse pai. Vai ao encontro desta mãe. Vai ao encontro, Senhor, desse jovem, dessa moça. Vai ao encontro, Senhor, dessa criança, Senhor. Vai ao encontro, Pai, desta autoridade. Vai ao encontro, meu Deus querido, aonde estiver, Senhor, um enfermo, meu Deus, entra com providência neste momento. Começa a visitar, Senhor, leitos aí do hospital, pessoas que estão nos ouvindo ou estarão ouvindo, Senhor, este vídeo, esta live. Visita, Senhor, estende as tuas mãos, essa pessoa, Pai, que está com a mão ali sob a sua enfermidade. Deus querido, Tu és o Deus que criou o homem, Tu conhece nós por dentro e por fora. Deus, o que é, Senhor? Um coração novo,
Senhor? O que é, Senhor, uma veia desentupida? O que é, Senhor, ali o problema, Senhor, ali no seu fígado ou no intestino, seja lá qual for o problema, o que é esse problema para ti, meu Deus? Não é nada, tu és um Deus poderoso. Entra com providência, Senhor, repreende a morte, Senhor, repreende a enfermidade, repreende, Senhor, o vício desta pessoa, essa pessoa que tem sofrido, ou a sua família tem sofrido por tempo, Senhor, por causa do vício das drogas, por causa do vício da bebida, por causa, Senhor, do vício da jogatina, por causa do vício da pornografia e da prostituição. Deus querido, entra, Senhor, agora vai libertando, vai purificando, vai transformando vidas. Essas pessoas que estão entregando as suas vidas para ti, Senhor, perdoa os seus pecados, escreve seu nome no livro da vida neste momento, Pai. Pai querido, uma nova história, uma nova página escrita pela tua mão agora. Também esses filhos que estão voltando para a tua casa, se reconciliando neste momento, Deus abençoa eles. Pai querido, recebe, Senhor, troca as vestes, Pai, purifica o seu coração, Deus, e traz de volta para dentro da tua casa. Deus, nós te agradecemos por esta live, te agradecemos por esta programação e pela tua igreja estar nos acompanhando, intercedendo, Senhor, nos quatro cantos da terra. Abençoa, Pai, abençoa com o teu amor, abençoa com a tua misericórdia, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus.